Tudo bem, Felipe? Boa tarde para vocês. Estamos aqui em frente ao hotel da seleção, né, onde a seleção chegou na quinta-feira ainda para essa partida contra o Equador. Realizou hoje o último treino no CT Parque Gigante Internacional e voltou para o hotel. Nesse momento, só para você ter uma ideia, estou aqui acompanhando movimentação dos seguranças por aqui, ó, a gente pode dar uma olhada. O ônibus já está ligado. A entrevista do Tite, obviamente, como nós estávamos acompanhando, já terminou. O Kleber Xavier acabou de passar por aqui. Isso indica que logo, logo os jogadores da seleção brasileira também devam passar por aqui e ir para o ônibus em direção ao aeroporto Salgado Filho. Daqui até o aeroporto, um trajeto de meia hora mais ou menos, o voo está marcado para 5h30 da tarde, onde a seleção brasileira deixa aí o nosso país rumo ao Paraguai para mais esse jogo de eliminatórias. Nesse último treino, o Tite até não confirmou, ó, os jogadores começam a aparecer por aqui, ó. Primeiro o goleiro Ederson, aparecendo aí já com a mala. Então, assim, alguns jogadores já começam a passar aqui em direção ao ônibus. Poucos torcedores por aqui nesse momento, apenas alguns ali atrás do ônibus, outros poucos aqui atrás tentando tirar uma foto do torcedor mais de perto, mas pouca movimentação realmente de imprensa. Na chegada, dá para contar um caso interessante. Na chegada dos jogadores aqui ao hotel, o técnico Tite não desceu com a delegação. O técnico Tite descendo os jogadores, passaram para o hotel, o Tite não desceu. Depois, cerca de 15, 20 minutos da chegada da seleção do treino, aí sim chegou uma van com o técnico Tite e o auxiliar Kleber Xavier. E tinha um torcedor aqui, apenas um daqueles que ficaram depois que os jogadores passaram. E esse torcedor foi premiado, tirou uma foto com o técnico Tite, conversou ali cerca de alguns segundos com ele e depois o jogador acabou subindo. Tá ali o Casemiro, ó. Foi o capitão da seleção brasileira na partida contra o Equador, passando por aqui também. A gente nota que os jogadores não passam todos juntos, né? Apenas vão passando espaçadamente, vão deixando seus quartos, a concentração e vão chegando para o ônibus. Como eu falei, marcado tudo para as 5h30 da tarde, o voo da seleção brasileira, e aí sim rumo ao Paraguai, onde o Brasil vai atuar nessa eliminatórias contra a equipe do Paraguai, onde não vence há muito tempo. Principais jogadores ainda não passaram, a gente vê se a gente consegue fazer o registro aqui, Felipe, daqueles jogadores que o torcedor mais gosta de gritar, né? Que é o Neymar, o Alisson também, né? Por ser um jogador do Internacional bastante aclamado aí pelo torcedor. O Everton Cebolinha, outro jogador que o torcedor gosta bastante aqui por Porto Alegre. Gabriel Jesus, o Gabigol também, né? Enfim, nesse último treino, o técnico Tite deixou, inclusive ele não respondeu, o Mendel vai falar mais da coletiva do Tite a respeito do time, mas ele pode fazer algumas alterações em relação ao time da seleção brasileira. Gabigol pode voltar para o banco, Jesus pode ingressar no time principal, enfim, o Douglas Luiz pode realmente aparecer no meio-campo. Algumas alterações que o Tite pode fazer no time da seleção brasileira e ele não deixou isso claro, não quis revelar na sua entrevista coletiva. A gente segue aqui acompanhando, membros apenas da comissão técnica, tudo observado pelo Fernandão, que é o segurança que está por aqui, ó, observando tudo de perto, tratando aí da segurança para que não ocorra o que aconteceu no outro dia de alguns torcedores invadirem. Agora até foi feito um bloqueio, mas endossaram aquele bloqueio aqui para o torcedor, né? Cerca de algumas grades aqui para o torcedor não conseguir passar. Mas tem poucos torcedores e todos respeitando nesse momento esse distanciamento dos jogadores da seleção brasileira. Daqui a pouquinho descem aqueles jogadores mais aclamados, a gente fica na expectativa aqui de conseguir mostrar esse último embarque da seleção, como eu falei, chegou aqui na quinta-feira, o Brasil chegou aqui na quinta-feira, realizou os primeiros treinos e aí ficou nesse vai e vem em direção ao Beira-Rio e voltar para cá, né? E agora sim os jogadores vão deixando. Tá ali o Rodrigo Caio, que hoje não treinou, com dores nos joelhos, agora passam mais jogadores por aí. Vinícius Júnior também bastante aclamado pelo torcedor. Alguns jogadores já deixando o seu quarto, deixando a concentração. Vamos ficar na expectativa aqui. Agora mais jogadores chegando, passando por aqui, ó. Agora sim, ó. Vindo lá de dentro. Jogadores da seleção brasileira. Eu tô olhando lá para dentro para ver se eu consigo antecipar a passagem, por exemplo, do Neymar. Enquanto isso, vocês vão vendo os que vão passando. Ali o Gabriel, Tafarel também bastante aclamado ali.
Firmino fez um joinha para a seleção, tá vindo o Everton Cebolinha. Esse é bastante aclamado pelo torcedor, né, o Everton Cebolinha. Sempre o torcedor gosta muito, começou aqui no Grêmio. Tentando olhar lá para dentro para ver se eu acho o Neymar. Tá aí o goleiro Alisson, né? Ó, recebendo até um gol aí do Internacional, mas não conseguiu pegar. Fernandão vai devolver ali. Não conseguiu pegar o Alisson. Jogaram para ele, né? Um presente. Ele que começou no Internacional, voltou para casa. Mas não conseguiu pegar o presente ali do torcedor colorado, o goleiro Alisson. Enfim, a movimentação, vocês podem acompanhar que ela é bem tranquila dos jogadores do Brasil, né? Vão passando um a um. Alguns, claro, são mais aclamados pelos torcedores, né? Pedem uma foto, mas é comum os jogadores não passarem. Até por um processo de protocolo, né? Não é nem uma questão de, os jogadores não atendem o torcedor. Não é nenhuma questão só disso, é uma questão também de protocolo. Os jogadores estão numa bolha e não podem chegar mais próximo dos jogadores. Diga, Felipe. Nesse momento, a seleção brasileira deixa aqui o hotel, vai para o aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. O voo marcado para 5h30 da tarde. E aí o Brasil chega ao Paraguai. E aí lá já fica em concentração para esse jogo de amanhã, né? Essa partida de amanhã, onde o Brasil tem importante pelas eliminatórias, onde o Brasil não vence há tanto tempo. E o Tite falava sobre isso na entrevista coletiva, que depois o Mendel vai trazer para a gente mais profundamente a palavra do técnico Tite. Tá aí o Juninho, ó. Um dos coordenadores da seleção, fazendo sinal aqui pra gente. Mais jogadores do Brasil vão passando agora aqui. Lucas Paquetá sendo aclamado pelo torcedor, Richarlison por ali também. Autor de um dos gols do Brasil na vitória contra o Equador, né? O Richarlison ganhando bastante também a confiança do torcedor do Brasil. E eu tentando olhar lá para dentro para ver se eu consigo antecipar, por exemplo, a saída do Neymar, que costuma ser o último. Até não foi o último, né? Na passagem para o jogo. Mas ele costuma ser o último, Felipe. Assim, aquela chegada de impacto, né? Costuma ser sempre o último jogador. Ronaldo fazia isso, Romário fazia isso, as grandes estrelas, normalmente do Brasil, acabam passando por último, para até ter um carinho maior do torcedor, enfim. É uma característica também do Neymar ser o último a passar para o ônibus. Então vamos esperar aqui se o Neymar também vai passar por aqui. E como eu estava falando, né, os jogadores não atendem os torcedores, até porque há uma distância muito grande entre os jogadores e a torcida, e por todo um protocolo, né, que até no primeiro dia foi quebrado por alguns torcedores, e hoje a segurança está bastante reforçada em relação a isso. Então 5h30 da tarde o Brasil deixa Porto Alegre. Brasil treinou hoje pela manhã, é bom a gente ressaltar isso também, realizou o último treino aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante do Internacional, treino marcado para as 10h30 da manhã, chegaram aqui por volta de 12h30, 1h da tarde ao hotel, os jogadores almoçaram e agora vão se encaminhando aí para o ônibus que vai levar até o aeroporto. Algum reforço ali na segurança, pedindo inclusive, agora sim o Neymar, ó, um dos últimos jogadores, ele e o Marquinhos, ó, Neymar mais uma vez não é o último, até jogaram uma camisa pro Neymar ali, uma camisa do Flamengo, Neymar acabou não pegando, uma camisa do Flamengo, que na verdade tem toda uma questão, o torcedor fica até um pouco injuriado, mas há uma questão também de protocolo, né, estamos em meio a uma pandemia, então os jogadores não estão colhendo objetos, digamos assim, nem se aproximando muito dos torcedores. Mas me parece que foram os dois últimos jogadores do Brasil, Neymar e o zagueiro Marquinhos, dois companheiros aí de PSG, indo para o ônibus da seleção brasileira. Foram os últimos, a segurança já está reforçando aqui essa questão das grades, o ônibus já fechado ali também. Jogadores do Brasil passaram rumo ao aeroporto Salgado Filho, como eu falei, Felipe Glaucia, cerca de meia hora até o aeroporto, e aí o Brasil rumo ao Paraguai para essa partida das eliminatórias.